Olá pessoal, professor Gabriel por aqui. Vamos para mais uma videoaula sobre LibreOffice Writer. E nesta videoaula nós vamos tratar sobre formulários. Eu separei aqui um exemplo com as seguintes informações e em cima delas nós vamos construir um formulário. Então, para trabalhar com formulários, nós temos aqui o menu Formulário no LibreOffice Writer. E aqui em cima nós temos dois ícones, modo de edição e assistente de controle. A gente vai deixar, quando a gente estiver construindo o formulário, nós vamos deixar habilitado esses botões, tá? Como eles estão aqui agora. Logo abaixo desses botões nós temos os tipos de campos que nós podemos utilizar para coletar dados das pessoas através desse formulário. O campo tipo caixa de texto é que vai permitir que a pessoa informe um texto corrido, né, digitado. Caixas de seleção são aquelas caixas do tipo check, informa se quer ou não aquela opção. Aqui o botão de opção, a pessoa vai informar, vai escolher uma única opção dentre. Aqui também outra, só que no formato de lista. Outros exemplos que nós podemos ter aqui para coletar campos de hora, campos de data. O campo ele vai formatar automaticamente aquela entrada de dados. Outra forma que nós temos também é a caixa de grupo. Nós vamos ver um exemplo de utilização. E aqui, controle de imagem, seleção de arquivo, nós podemos... E basicamente são essas as opções de campos para a gente coletar dados. No nosso primeiro exemplo, para coletar o nome completo da pessoa, eu vou utilizar a caixa de texto. Então, para isso, eu clico nela. Notem que a guia formulário ela fica em evidência e eu tenho as opções aqui mais à mão para o controle do formulário. Uma vez clicado aqui na caixa de texto, eu venho para uma área em branco do meu arquivo, clico com o botão direito do mouse e arrasto. Isso vai fazer com que seja criada uma caixa de texto. Uma vez criada a caixa de texto, eu vou abrir aqui, vou configurar ela para ficar um pouquinho maior e eu vou poder arrastar ela. Notem que está aparecendo essas linhas guia que vão permitir eu fazer um alinhamento melhor da minha caixa. Então, observe que eu estou alinhando lá pelo canto da página superior direita e aqui pelo alinhamento do texto nome completo. Então, essa exibição de guia ajuda muito na organização dos campos do formulário. Então, soltei o mouse e o campo formulário lá fica. Como que eu faço para habilitar essa opção das linhas guias de ajuda? Eu venho no menu Exibir, Grade e Linhas Guia, opção Guias ao mover objetos. Então, isso, notem aqui que o meu já está habilitado, e aí vocês podem habilitar essa opção para auxiliar vocês na organização dos objetos no documento. Isso serve para tabelas, serve para imagens e vai servir aqui para o nosso formulário. Caso vocês tenham dificuldade em selecionar a caixa de texto, tanto para a esquerda como para a direita, basta vocês clicarem sobre ela e irem até a opção âncora e selecionar a opção no parágrafo. Isso vai permitir que vocês desloquem a caixa de texto. No meu exemplo, eu vou alinhar minha caixa de texto para o nome completo, segundo a maior entrada de informação, que é data de nascimento. Então, eu vou alinhar por aqui, soltei. Então, eu tenho a minha caixa de texto para o nome completo selecionado. Então, eu vou editar agora as propriedades da caixa de texto. Para isso, eu clico com o botão direito sobre ela, vou em propriedades do controle. Então, aqui a gente abre propriedades da caixa de texto, vou na guia geral, e aqui em nome eu mantenho caixa de texto 1. Tá? O campo do rótulo a gente vai manter em branco e o restante como está. Aqui eu tenho várias opções que nós vamos deixar por enquanto nos valores padrão. Então, se a visibilidade do item, se ele é somente leitura ou não, se é imprimível ou não. Tá? No caso aqui a ancoragem, que foi o que nós mudamos lá no parágrafo. Então são várias propriedades do item, né? No caso da caixa de texto. O alinhamento à esquerda, o padrão. Nós podemos colocar uma cor de fundo, por exemplo. Né? Então notem lá aqui. E essa é a única opção que nós vamos alterar para as caixas de texto, certo? Na sequência eu vou inserir uma nova caixa de texto com esse mesmo padrão de configuração para o campo e-mail. Vamos inserir agora um campo para colher a data de nascimento da pessoa.
Então vamos em formulário, opção mais campos, campo de data. Eu vou criar esse campo em cima do campo e-mail só para ter um tamanho padrão, né? Soltei, agora eu arrasto ele para baixo, de acordo com as linhas guia ali. Pronto, posicionei na data de nascimento. Agora nós vamos fazer algumas configurações específicas desse campo. Então clico no botão direito sobre ele, propriedades do controle. Na janela que abre, nós vamos manter o nome desse item como campo de data, com o nome padrão. E aqui para baixo nós vamos alterar o tipo de entrada. No formato de data, ao invés do padrão curto, eu quero que a pessoa insira no seguinte formato: dia, mês e o ano completo. Então aqui ela vai inserir nesse formato. A cor do plano de fundo nós vamos colocar aqui também um azul claro 4. Pronto. Vou fechar as minhas opções e agora nós vamos testar esse formulário. Como que a gente testa o formulário? A gente vem aqui na guia formulário e desabilita através do botão alternar modo de edição. Ou viemos em formulário, modo de edição. Clicamos sobre esse botão e a gente desabilita o modo de edição do formulário. Agora eu posso testar o meu formulário. Então vou colocar aqui meu nome. Vejo que eu estou conseguindo inserir dados. Meu nome, @email.com. E a data de nascimento, se eu digitar aqui, por exemplo, 22/10/2010. Quando eu dou um Enter, observem que ele formata automaticamente a data para mim, porque é um campo para coletar datas. Agora eu estou novamente com o modo de edição do formulário habilitado e eu quero adicionar um campo para a data de admissão embaixo. Como nós trabalhamos com a data de nascimento, aqui em cima a gente já tem o campo de data inserido, para a gente não ter que ir lá criar um campo, né? Clicar sobre o campo de data, vir aqui desenhar o campo, eu vou simplesmente clicar sobre o campo de data de nascimento, que a gente quer um campo igual, Ctrl C, clico aqui fora e Ctrl V. Observem que ele já criou exatamente no espaço e agora eu vou só fazer umas configurações diferentes aqui para essa data de admissão. Eu quero que apareça um assistente para a pessoa preencher essa data. Como que a gente vai fazer isso? Como que é esse assistente? Então, eu clico sobre o botão direito sobre a caixa de seleção, clico em propriedades de controle. Na janela que abre, aqui no nome, eu tenho que mudar o nome, porque a gente já tem o campo de data 1, que é a data de nascimento. Então, aqui eu vou colocar campo de data 2. O que nós vamos alterar aqui é o seguinte: o formato de data permanece o mesmo. Nós vamos habilitar a opção suspensa. Vamos mudar de não para sim. Observem que um botão surgiu na minha caixa de seleção de data. Vou fechar a janela de propriedades do campo e vou desabilitar o modo de edição, para a gente fazer o teste e eu mostrar para vocês o que é a caixa de seleção de data. Então, quando eu clico nesse botão de seleção, eu vou poder selecionar aqui, através desse assistente, de uma forma mais intuitiva, a data. Por exemplo, vamos dizer que eu fui admitido na data de 14 de abril. Dou dois cliques em 14 de abril. Observe que ele preencheu a data sem eu ter que digitá-la. Para o estado civil, nós vamos criar uma caixa de seleção em que a pessoa vai poder selecionar 3 estados possíveis no nosso exemplo: solteiro, viúvo ou casado. Então vamos em formulário e vamos escolher a entrada de dados do tipo caixa de lista. Então vou desenhar a minha caixa aqui como eu já vinha fazendo, seguindo o modelo do campo anterior. Vou ignorar esse assistente de caixa de lista que ele abre, então vou clicar em cancelar e nós vamos fazer a configuração manual desse campo. Observe que eu não estou conseguindo arrastar essa caixa, então vou clicar com o botão direito sobre ela, vou em âncora e vou mudar para no parágrafo. Observem que agora eu consigo fazer a mudança. Então vou alinhar aqui com o texto e com a borda da página direita. Na caixa de seleção, botão direito, propriedades do controle. Na janela que abre, nós vamos procurar pela opção entradas da lista. Aqui nós vamos clicar em edição multilinha
E aqui basta eu digitar as opções que eu quero que a pessoa possa selecionar. Então, a primeira opção eu vou colocar casado ou casada, Enter, solteiro ou solteira e viúvo ou viúva. Clico em OK, fecho as propriedades da caixa de seleção e vou desabilitar o modo de edição para a gente testar esse campo. Se eu clicar em estado civil, observe que eu tenho as opções que eu acabei de cadastrar. Vamos criar agora uma estrutura diferente para coletar o sexo da pessoa. Eu vou colocar para baixo a parte do sexo, vou colocar meu cursor aqui. Nós vamos em formulário, caixa de grupo. Vou desenhar a caixa de grupo aqui, logo abaixo, do estado civil. E nesse assistente que abre, nós temos que informar quais que são as opções que vão existir nessa caixa de grupo. Então, eu vou incluir aqui as possibilidades para o sexo. Então, masculino, eu adiciono nesse botão e agora eu vou colocar o feminino. Adiciono. Clico em próximo. Aqui ele pergunta se a gente deseja selecionar como padrão um dos campos, né, alguns dos valores. Eu não quero, quero que fique em branco. Passo para a próxima opção. O masculino eu quero que ele seja armazenado como valor 1 e o feminino como valor 2. Então, quando a pessoa clicar em masculino, internamente vai ser armazenado como 1. Quando a pessoa clicar em feminino, vai ser armazenado como 2. Clico em próximo. Eu não quero salvar esses dados em banco de dados, então eu vou dizer aqui que eu não desejo salvar o valor somente no formulário. Clico em próximo. E agora eu vou dar um nome para minha caixa de grupo, que no caso vai ser sexo. Clico em finalizar e aí eu tenho já essa caixa organizada. Então o sexo aqui eu posso excluir a palavra sexo e aqui eu organizo a minha caixa de grupo logo acima, alinho com as demais e aí nós temos essas opções. Desabilitando o modo de edição, a gente pode verificar que nós conseguimos selecionar uma ou outra opção. Aqui em telefone eu utilizei uma caixa de entrada de texto normal, como eu já mostrei nos campos anteriores, e em estado uma caixa de seleção, porém com os valores diferentes, no caso das unidades federativas. Então, se eu vier aqui em formulário, vou desativar o modo de edição. Aqui na caixa de seleção eu coloquei os estados, alguns exemplos aqui de estados, tá? Vamos colocar agora algumas atividades que a pessoa possa selecionar. Então, para isso, vamos ativar o modo de edição do formulário. Vou clicar em formulário, caixas de seleção. Vou criar uma caixa de seleção aqui, em atividades. Vou clicar com o botão direito, propriedades de controle. E aqui em rótulo, eu vou colocar estudante. Vou diminuir aqui o tamanho da caixa de seleção. Vou apertar Ctrl C para copiar essa caixa, Ctrl V para fazer uma cópia. Então vou editar as propriedades dessa cópia. Vou colocar aqui caixa de seleção, o nome caixa de seleção 2, autônomo. Vou copiar novamente, Ctrl C, Ctrl V e vou colocar dois cliques para editar as propriedades. Vou colocar aqui como caixa de seleção 3 e aqui como servidor público. Fecho. Vou organizar estas caixas ao lado de atividades. Para fazer um controle mais fino da posição desses elementos, eu seleciono as teclas Alt e a setinha do teclado. Então eu consigo fazer um ajuste bem fino. Aqui mesma coisa para o autônomo. Alt e a setinha para cima. Servidor público. Vou aumentar aqui para aparecer o público. Alt e a setinha para cima. Setinha para a esquerda. Vamos colocar um campo renda agora.
para a pessoa informar o seu valor salarial. Então, eu vou em formulário, mais campos, campo monetário. Clicando duas vezes para visualizar as propriedades do campo monetário 1, a gente vai conferir aqui esse campo, essa propriedade, símbolo monetário. A gente observa aqui que está como real, então a gente vai manter, porque é a nossa moeda. E aqui na cor nós vamos mudar para o azul claro número 4. Em observações, nós vamos colocar uma caixa de texto maior do que as que nós vínhamos criando, para que a pessoa consiga inserir um texto mais rico. Então, mais ou menos deste tamanho. E aqui, dando dois cliques, vamos verificar as propriedades. Vamos trocar a cor para o azul claro. Vamos trocar a cor para o azul claro número 4. Fecho a caixa de seleção. E aí está o nosso formulário. Finalizado o formulário, a gente vai desejar mandar para as pessoas o formulário para coletar os dados. Porém, se a gente enviar o formulário assim como ele está, as pessoas vão poder apagar, vão poder alterar o nosso formulário. Não é o que a gente quer. As pessoas vão, inclusive, poder deletar os campos e alterar os campos. A gente não quer isso. Como que a gente faz para bloquear esse formulário? A gente vai selecionar Ctrl A para selecionar todo o conteúdo do formulário. E aí nós vamos no menu Inserir, Seção. Na janela que abre, nós vamos marcar a opção Proteção contra a escrita. Vamos marcar em Proteger, marcar com senha. Ele vai solicitar uma senha. Eu vou digitar aqui uma senha qualquer. E vou proteger o meu formulário com o uso de uma seção. Então, vou clicar em Inserir. Com isso, observem que agora eu vou tentar apagar, que nem eu tentei antes. Ele vai me retornar a seguinte mensagem: conteúdo protegido contra a escrita não pode ser alterado. Nenhuma modificação será aceita. Então, ok. Se eu tentar excluir um campo de formulário, mesma mensagem é retornada. Então, eu vou em formulário, vou desativar o modo de edição, porque eu não estou podendo editar mesmo. E agora eu posso preencher o meu formulário sem problema de alteração no formulário. Vou colocar aqui meu nome, o e-mail, data de admissão, aqui 15/6/2021, estado civil casado, sexo masculino, telefone, estado Rio Grande do Sul. Vou colocar aqui como estudante, vou marcar todas as opções. Renda, vou colocar aqui 2.000, observe que ele já formatou no formato de moeda. E aqui, este é um teste para o formulário de exemplo. Outra forma de proteger o formulário é converter ele para PDF. Então, para isso eu venho em Arquivo, exportar como PDF. Na janela que abre, posso manter as opções padrão e vou marcar a única opção aqui, visualizar o PDF depois de exportar. Clico em exportar, escolho um lugar para salvamento e aqui está o resultado. Então, observe que eu tenho PDF e aqui eu consigo informar todos os dados. A única desvantagem do PDF é que a data de admissão, que antes eu tinha o auxílio do seletor de data, aqui ele é perdido. Também aqui a data não é formatada com as barras, então eu acabo sendo obrigado a colocar as barras aqui de forma manual. E isso vai causar uma certa despadronização na entrada dos dados. Alguns usuários podem entrar com 1999, outros usuários podem entrar só com 99 e assim por diante. Então, com isso eu dou por encerrada esta videoaula sobre formulários, mostrando aí as duas formas de proteger um formulário, seja exportando para PDF,
seja utilizando o próprio processador de textos, no nosso caso o LibreOffice Writer.